Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Fevereiro começou com a temperatura elevada entre o Palácio do Planalto e a diretoria do Banco Central. O presidente Lula tem feito reiteradas críticas à instituição, centradas no atual modelo de autonomia e na política monetária. Em um de seus comentários, disse que a taxa básica de juros, hoje em 13,75% ao ano, era uma vergonha. E a desconfiança, justa em certa medida, de Lula em relação ao Banco Central é, na verdade, desconfiança em relação a Roberto Campos Neto, em função desse histórico. Eu entendo essa desconfiança. Mas a fala de Lula, no tom em que se dá, colabora ou não para o enfrentamento da mordida inflacionária? Não colabora, ao contrário. Alimenta o monstro, herança de Jair Bolsonaro. O alvo preferencial dos ataques é o presidente do banco, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro e que tem mandato até o fim de 2024. Embora aliados de Lula no Congresso considerem que não há clima para uma troca no comando do Banco Central, a pressão sobre Campos Neto deve se intensificar e pode incluir uma eventual convocação para prestar explicações. É importante entender que não se trata de um rompante do Lula, mas de um movimento organizado que envolve outros integrantes do governo e aliados para colocar a política monetária e o presidente do Banco Central pessoalmente na berlinda. Isso ganhou corpo na semana passada, logo depois da esperada, nenhuma surpresa, decisão do Copom de manter a Selic em 13,75%. Agentes do governo e do Banco Central já tentam apaziguar os ânimos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira que a ata do Comitê de Política Monetária é amigável ao Planalto. Ao mesmo tempo, analistas veem riscos nas falas de Lula sobre mudanças no modelo de autonomia do banco, implementado em 2021. Essa ata divulgada, que resume a reunião da semana passada, atenuou bastante a relação com o governo. Por quê? Porque incluiu ali nos seus itens uma linha falando que o pacote anunciado pelo governo em janeiro, um pacote de medidas fiscais pelo Ministério da Fazenda, que esse pacote foi divulgado, pode ajudar, sim, a conter a alta da inflação. O Ao Ponto dessa quinta-feira conta os detalhes sobre a disputa entre o Planalto e o Banco Central e quais podem ser os impactos do embate na economia do país. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com o colunista Álvaro Gribel. O Ao Ponto de 9 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Álvaro Gribel, depois das falas do presidente Lula, da reação do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e da tentativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de colocar panos quentes, qual foi o efeito objetivo desse imbróglio todo entre governo e Banco Central no mercado? A gente já percebe alguma mudança nos números do mercado futuro, por exemplo? Oi, Carol e Felipe, obrigado pelo convite. Olha, por enquanto continuam os ruídos, porque o Haddad coloca panos quentes e aí logo em seguida o Lula parece que volta à carga, então a volatilidade continua muito forte. Nessa quarta-feira, por exemplo, o Lula voltou a falar que a agenda que foi eleita é a agenda que tem que dar atenção ao social, como se tivesse algum contraste entre você ter inflação baixa e a autonomia do Banco Central com ajuda social. O presidente está com isso na cabeça, parece que ninguém consegue tirar isso da cabeça dele. Então, mesmo com o aceno do Banco Central ontem na ata, a fala mais amena do Haddad, tentando fazer as pazes, não durou muito tempo, porque o Lula hoje já voltou a criticar novamente o Banco Central. Está difícil de tentar entender o que o presidente quer com essa briga, porque aparentemente os maiores prejudicados serão os mais pobres, né, que tem menos, que não conseguem se proteger do aumento da inflação, e o próprio governo, que vai acabar tendo menos crescimento, mais juros e inflação mais elevada. A gente já está vendo isso concretamente nos papéis do mercado futuro, Álvaro? Enfim, uma expectativa de uma inflação maior, de juros também mais elevados nos papéis da dívida pública?
Eu acho que de imediato isso bate no dólar. Essa é a variável que a gente percebe que está sentindo mais esses ruídos, porque quando a gente conversa com quem é especialista no mercado de câmbio, é praticamente um consenso que se não fosse essa briga desnecessária que o Lula está comprando, o dólar já estaria na casa de 4,60, 4,80. Então, assim, a gente está vendo no mundo inteiro um aumento do fluxo de investimentos para países emergentes. Então, quando a gente compara o real com várias outras moedas, todas estão se valorizando, mas o real está se valorizando menos. Então, apesar do dólar ter caído desde a eleição do Lula, era para ter caído muito mais. Você vê que na semana passada o dólar chegou a 4,96 durante o pregão, e aí o Lula começou a falar mal do Banco Central. Também veio uma ata mais dura do Banco Central americano e aí o dólar já pulou para 5,20 de novo. Então, o dólar é a principal variável. Além disso, a gente olha também para as expectativas de inflação que estão no Focus e também para o mercado futuro de juros. O mercado futuro de juros é o que realmente tem a maior influência sobre as decisões de investimento, porque os investidores eles estão comprando e vendendo papéis lá com vencimento a 4, 6 anos, e esses papéis eles vão variar de acordo com as projeções do que eles acham que vão acontecer com a inflação. Se eles acham que o país vai ter mais inflação, eles também acham que o país vai ter mais juros. E aí eles começam a negociar entre si juros mais elevados nesses papéis. E isso faz com que investimentos em ativos da economia real, digamos assim, fiquem menos atrativos, porque você pode comprar um papel lá na frente e ganhar na renda fixa. Existe essa correlação inversa, digamos assim. Se os juros lá na frente estão muito altos, você investe menos na economia real. Álvaro, o presidente Lula tem dito que o Brasil não tem inflação de demanda, é uma inflação causada pela elevação do consumo e que haveria espaço para uma redução de taxa de juros neste momento. Explica para a gente um pouco quais são as causas dessas pressões inflacionárias e de que forma isso repercute na taxa de juros hoje. Olha, de fato, a inflação ela subiu por conta de choques externos. Isso foi no mundo inteiro, né? Mas também teve uma pressão de demanda porque houve muitos estímulos fiscais durante a pandemia. Então, a gente tem aquela desorganização das cadeias produtivas que aconteceu durante a pandemia, aqueles produtos da China que não estavam circulando mais com a velocidade que circulavam antes da pandemia. A gente teve a guerra da Ucrânia, que também mexeu com preços de produtos agrícolas. Esses são chamados choques de oferta. As sanções aplicadas e possíveis sanções, retaliações da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, pode ser que esse produto não venha para o Brasil na quantidade e se vier, não sabemos a que preço vai vir. É uma preocupação real e isso pode fazer com que nós agricultores tenhamos que utilizar menos quantidade do que gostaríamos. A consequência disso é uma menor produção, né, da safra de inverno, verão, cai a produção de alimentos e aí, consequentemente, os preços tendem a subir e pode afetar a nossa economia como um todo, gerando mais inflação, né? Então, Mas a gente também teve os estímulos, né? Os governos todos deram dinheiro para as populações corretamente para que elas tivessem capacidade de consumir, de comprar comida, enfim. Estava todo mundo em casa, você tinha que dar algum suporte. Então você teve essas duas coisas que pressionaram a inflação. O que o Banco Central está fazendo agora? Hoje a economia brasileira já está crescendo, já está num ritmo mais baixo de crescimento. O quarto trimestre do ano passado, que é o dado que o IBGE não divulgou ainda, provavelmente vai ter um PIB zerado. O primeiro trimestre agora também vai estar mais ou menos zerado. Então, em tese, você já está esfriando a parte da demanda. Só que o Banco Central ele faz o que ele chama de conter os efeitos secundários da inflação. Quando um produto como os alimentos sobem muito, eles acabam contaminando outros preços. Então, o que o Banco Central faz é isso, ele sobe os juros para que essa inflação fique delimitada, né, nesse conjunto de produtos e não afete os demais. Isso, assim, é beabá da política monetária, é feito dessa forma no Brasil desde o próprio governo Lula, do governo Fernando Henrique, não é novidade para ninguém. O Banco Central está só fazendo o que todo mundo já sabe, que é a cartilha que ele segue do Banco Central. Álvaro, a gente tem visto altas de taxas de juros em vários países, né, nesse contexto global de pressões inflacionárias. Mas no Brasil, a taxa é bem mais elevada. A gente está em 13,75% ao ano, apesar da inflação estar em um dígito, ainda que acima do teto da meta. Por que essa taxa de juros é tão elevada no Brasil, mesmo comparando com outros países que também elevaram suas taxas?
Olha, primeiro pela nossa história, né? O Brasil, ele é digamos assim, um país viciado, entre aspas, em inflação. Então, a gente já teve períodos muito elevados, a gente tem essa cultura da inflação, do reajuste de preço, e a gente também tem uma indexação muito elevada, que são preços preços que sobem automaticamente de acordo com a inflação passada. Então, você tem meio que um arcabouço que faz com que a nossa inflação caia mais devagar do que em outros países. Agora, o mais importante, eu acho, dessa discussão é que o Banco Central ele já estava pronto para cortar a taxa. Desde novembro, quando o Lula ganhou, as projeções todas eram de que agora, a partir de março, o Banco Central já ia começar a diminuir os juros. Então, é sabido que os juros reais estão altos demais e é sabido que já está na hora do Banco Central começar a cortar os juros. Então, o que o Lula fez foi criar um ruído desnecessário que piorou as expectativas de inflação e deixou o Banco Central mais inseguro. Olha, se a gente vai mexer na meta de inflação, será que eu posso começar a cortar os juros agora? Porque quando você mexe na meta, você está elevando, né, a projeção de inflação lá na frente. Então, você deixou o Banco Central mais inseguro para começar esse ciclo de corte. Agora, ainda assim, tem gente no mercado que aposta que os juros vão começar a cair em março. Essa semana mesmo eu falei com um economista francês de um banco suíço e que ele acha que, apesar dos ruídos, os juros vão começar a cair já a partir do segundo trimestre. Álvaro, eu fui até olhar aqui na lista do Banco Central para pegar a data correta. No dia 5/8 de 2020, a taxa Selic estava em 2%. Hoje está em 13,75% ao ano. O que justificou essa elevação tão brusca? Então, primeiro o Banco Central reduziu demais os juros, né? Caiu para 2%. E é engraçado que nessa época não estava ninguém reclamando, né? O Brasil passou a ter juros reais negativos e ninguém questionava o Campos Neto. Essa ala, né, digamos assim, mais desenvolvimentista, mais ligada à esquerda, ninguém questionava. Havia economistas que achavam que ele tinha reduzido demais. Mas isso é uma outra história. O que aconteceu foi que o governo Bolsonaro estava dando esses estímulos fiscais já desde 2021, por conta da pandemia. Você ainda tinha os choques de oferta e o Banco Central achou que estava na hora dele começar a regularizar a taxa de juros. Não precisava mais de juros tão baixos. E aí ele sinalizou, até engraçado que eu li essa ata do Copom antes da gente começar a conversar, e ele já fala que ele já cita problemas do fiscal, ele fala que o Brasil precisava fazer reformas e que sem essas duas coisas, as taxas de juros no Brasil, as taxas médias reais do Brasil ficariam mais elevadas. Então, assim, tudo que ele está falando agora, ele já está falando de 2 anos atrás. Não tem nenhuma mudança técnica do Banco Central só porque saiu o Bolsonaro e entrou o Lula. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece a autonomia do Banco Central. Um dos objetivos da mudança é blindar a instituição de pressões políticas. O texto define que o presidente e os diretores do Banco Central vão ter mandatos de 4 anos não coincidentes com o do presidente da República. O Álvaro, essa elevação ainda no governo Bolsonaro é um dos argumentos usados por quem defende a autonomia do Banco Central, né? Dizendo, olha, o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro, mas independentemente disso aumentou muito a taxa de juros, inclusive no período eleitoral. Se o Bolsonaro tivesse ingerência sobre o Banco Central, poderia ter se utilizado disso, né, para fomentar o crescimento e tal. Mas de que forma que essa autonomia funciona exatamente? O que baliza a atuação da autoridade econômica e quem é que tem algum poder de fiscalizá-la? É o Congresso? É o Congresso. Agora, mesmo antes da lei, os presidentes dos bancos centrais brasileiros já estavam atuando com uma autonomia na prática, como um ganho cultural, né, do país. A gente discutiu muito esse assunto e o próprio governo Lula é um exemplo de como que o presidente do Banco Central atuou com autonomia, apesar de ele não ter isso, essa garantia pela lei, com o Henrique Meirelles. Então, o objetivo de você ter um Banco Central autônomo é que ele possa cuidar da nossa moeda. Quem tem mais de 40 anos igual a mim, tem alguma lembrança de como era a inflação nos anos 80. Eu era criança, eu ia lá nos supermercados, eu me lembro das pessoas com a maquininha lá reajustando os preços, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia. Então, o papel do Banco Central é esse, é cuidar para que um país não volte a ter inflação elevada, porque esse é um mal que a gente já viveu durante muito tempo, e a autonomia do Banco Central operacional é uma garantia
que você consiga isso a um custo mais baixo, porque se você tem dúvidas de que o Banco Central vai botar a inflação na meta, a inflação mais baixa, na prática essa inflação automaticamente ela já fica mais elevada. Álvaro, o presidente Lula disse que cabe ao Senado ficar vigilante sobre a atuação da atual diretoria do Banco Central e a lei de autonomia, aprovada em 2021, ela diz que só o Senado pode retirar um membro da diretoria. E no momento os senadores dizem que não tem clima para isso agora. Mesmo assim, a gente pode esperar algum tipo de pressão vinda do Congresso a médio ou mesmo a curto prazo? Sobre os senadores, a gente vai ter que esperar para ver. Agora, existe a indicação do diretor de política monetária do Banco Central, que vai ser indicado pelo Lula, e isso pode criar um ruído, porque o diretor de política monetária é uma espécie do braço direito do presidente do Banco Central. Então, em tese, você vai querer uma pessoa que tenha afinidade com o presidente. Então, um dos temores é que o Lula indique um economista que não tenha nenhuma afinidade com o Campos Neto para compor o Banco Central, e aí você passe a ter uma gestão um pouco mais conflituosa. Qual é o risco? É que a base aliada do Lula, o próprio Lula, comece a constranger o Campos Neto para que ele peça a demissão. Eu acho que o caminho mais perigoso, eu acho que é menos o Congresso e mais essa coisa de você ficar criando constrangimentos até que o Campos Neto fale, bom, então se ninguém me quer, eu me demito. Eu acho que o caminho seria mais por esse caminho. Agora, isso provocaria bastante turbulência, uma saída dele dessa forma, eu acho que colocaria o governo num caminho desnecessário de turbulência que afetaria, de novo, o PIB, juros, inflação e, consequentemente, os mais pobres, que são quem precisa mais de socorro por parte do governo. Álvaro, você já falou um pouco sobre a ata do Copom, mas queria detalhar um pouco mais, porque o presidente Lula ficou muito irritado com o comunicado do Banco Central, né, do Copom, depois daquela reunião em que a taxa foi mantida em 13,75% ao ano, mas depois o Haddad disse que a ata do Copom, né, que sai depois, um documento mais detalhado, já foi mais amigável. O que diz exatamente esses dois comunicados? Qual foi o tom? Na semana passada, quando teve a manutenção dos juros em 13,75, você tem junto um comunicado, que é um texto mais curtinho, mais sintético, e ali o Banco Central falou que os juros devem permanecer mais altos. Ele fala tudo numa linguagem mais ou menos cifrada, tá? Não é com essas palavras que eu estou falando, mas a grosso modo que ele disse que os juros devem ficar mais altos por mais tempo e que, se continuarem as pioras das projeções, ele pode até mesmo subir a taxa de juros. Então isso aí é o que azedou o clima, né? E o Lula voltou à carga de críticas, e ontem, com a divulgação da ata, o Banco Central resolveu fazer uma sinalização ao Ministério da Fazenda dizendo que o pacote fiscal que o Haddad já anunciou, que é um pacote de arrecadação, isso daí poderia ajudar a amenizar o quadro fiscal, embora o Banco Central tenha frisado de que é preciso acompanhar a implementação, que não é uma implementação fácil desse pacote. Eu conversei agora de manhã com um integrante da equipe econômica que falou, olha, o Banco Central acabou de mandar a senha para que as conversas com o governo voltem a melhorar. Então, você teve aceno do Banco Central, aceno do Haddad, porém o Lula parece que ignorou essas duas coisas e continuou criticando o Campos Neto. Então, apesar do esforço da equipe econômica, esses ruídos continuam diariamente. Tem um fator entre os aliados do presidente e indiretamente do próprio presidente, que é sobre a conduta pessoal de Roberto Campos Neto, que foi indicado por Jair Bolsonaro, que votou de amarelo em outubro do ano passado, e que ele estava num grupo de WhatsApp com ex-ministros do governo, mesmo depois do fim do mandato de Bolsonaro e depois dos ataques de 8 de janeiro. Você considera que essa é uma conduta condizente com o presidente de uma autoridade monetária autônoma e que defende essa autonomia? Eu acho que nisso eles estão cobertos de razão na crítica. O Campos Neto não deveria jamais ter votado com a camisa da seleção brasileira, não deveria estar nesse grupo de WhatsApp. Ele, naquela reunião lá de 2019, se eu não me engano, aquela que vazou, do passar a boiada,
Ele também estava naquela reunião, que era uma reunião de ministros, ele não tinha que estar ali, ele também fez comentários da imprensa, enfim. Então, assim, existem coisas do Campos Neto que, de fato, eu acho que ele precisa ser enquadrado, entre aspas, para que ele tenha um pouco mais de compostura com o carro que ele ocupa. Agora, isso não significa que, na hora de tomar a decisão da política monetária, ele tenha sido bolsonarista ou agora ele esteja sendo anti-Lula. Porque, voltando ao ponto que a Carol falou antes, no ano das eleições, ele subiu bastante a taxa de juros. Os juros começaram a subir, se eu não me engano, em janeiro de 2021 e continuaram subindo até agosto de 2022, há 2 meses das eleições. E foi um ciclo de aperto muito alto, inclusive que levou a críticas do presidente Bolsonaro ao Campos Neto. Então, se a conduta dele, do ponto de vista pessoal e institucional, está equivocada, eu não tenho dúvidas quanto a isso que está, porém, na parte técnica e nas decisões do Copom, até agora eu não tenho motivos para crer que ele esteja fazendo alguma coisa para prejudicar o atual governo. E essa decisão sobre a taxa de juros é tomada pelo Copom, que é um colegiado, né? E essa diretoria tem um mandato rotativo e vai sendo trocado ao longo do tempo. Agora, por exemplo, 2 diretores do Banco Central vão poder ser nomeados pelo novo governo, né? Exatamente, foi o ponto do risco que eu considero maior do que aquele caminho do Congresso. Eu acho que o Lula ele tem uma ferramenta na mão aí que, se ele quiser, para causar constrangimento ao Campos Neto, que é indicar economistas que não têm afinidade com ele. Então, você pode ter aí um presidente de Banco Central com um diretor de política monetária que falam línguas diferentes. Isso daí seria ruim para o próprio Copom, porque você está... não que você não precise de visões diferentes ali, mas você tem cargos que são chave para o próprio presidente. O diretor de política monetária é uma espécie de braço direito. Então, você tem um braço direito que vai estar ali sempre te questionando e fazendo as coisas que você... pensando diferentemente de você. Eu acho que isso, para a gestão, vai acabar não dando certo e pode vir a levar uma saída do atual presidente. Agora, Álvaro, aquela pergunta fácil, chegando perto do final de podcast, a gente gosta de fazer. Você considera que existe uma possibilidade de revisão das metas de inflação? Eu acho que sim, o tema está em aberto, né? O próprio Haddad não diz que sim nem que não, o Lula está falando nisso com bastante frequência. Quem decide isso é o Conselho Monetário Nacional. Eu, outro dia, tive até uma conversa aqui com um grande investidor aqui em São Paulo, que também foi diretor de política monetária, e ele me apontou a importância da Simone Tebet nesse debate, porque o Conselho Monetário Nacional, se eu não me engano, é formado pelo ministro da Fazenda, Planejamento e Banco Central. Então, você teria o Haddad indo junto com o Lula, o Banco Central indo contra o Lula, e aí o voto de Minerva seria o da Simone Tebet. Então, a Tebet ela tem realmente um papel chave nisso, porque ela pode aceitar ou não uma mudança nas metas de inflação. O voto dela pode ser decisivo nessa disputa. E assim, a inflação fechada de 2022 foi de 5,79%. O resultado ficou acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional e estipulada pelo Banco Central, que é de 5%. Importante notar, embora o IPCA tenha estourado a meta, ele ficou bem abaixo do registrado em 2021. Álvaro, tem também uma pressão grande para que o governo apresente logo a sua proposta para a área fiscal do instrumento que vai substituir o teto de gastos. A princípio, essa apresentação ficaria um pouco mais para frente, mas já tem uma pressão grande, né? Isso poderia contribuir para a queda dos juros? O governo explicitar o que está pensando, afinal, qual vai ser a ferramenta utilizada para substituir o teto de gastos? Perfeito. Eu acho que essa é a principal informação que está faltando. Como que o governo vai conciliar a necessidade de você cuidar do social, que é prioridade do país, no curto prazo e no médio prazo, e como que você vai ajustar as contas públicas no médio e longo prazo. Isso ainda não está definido. A partir do momento que isso tiver apresentado e for um bom plano, isso vai dar total segurança para que o Banco Central comece a reduzir os juros. Repetindo o que eu falei lá no início, muita gente já esperava a queda dos juros agora no início do governo. Ainda há economistas que pensam assim, que a partir do segundo trimestre vai começar a cair, porque os juros reais estão elevados, mas essa incerteza fiscal pode fazer com que o processo seja mais lento ou mais acelerado.
Então, essa informação que a equipe do Haddad está ainda elaborando e que vai passar ainda pelo aval do Lula, ela é fundamental. Isso já deveria, a meu ver, ter sido apresentado na campanha, não foi. Depois, na transição, também não foi. E agora a gente está tendo aí os primeiros meses de governo com a elaboração desse projeto. Quanto antes ele vier e o quanto mais sólido ele for, mais rapidamente as taxas de juros vão começar a cair. Álvaro Gribel, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.